né, o Sakamoto, sobre a importância da reforma tributária, o avanço disso de tantos anos no nosso país. Quer dar um pitaco nisso antes de a gente falar do tapa? Vamos lá. Quero, até porque o tapa é bem acessório comparado com o que foi o dia de hoje, fechando essa primeira etapa, né, da reforma tributária. Eu digo primeira etapa porque o que foi aprovado é a parte da reforma a respeito de tributos do consumo, né? O sistema tributário brasileiro, ele vai na contramão do resto do mundo porque ele tributa excessivamente o consumo e tributa muito pouco a renda. Então, o ideal seria você tributar, melhorar a cobrança do consumo, simplificar do consumo e depois aumentar os tributos de renda para quem ganha muito e retirar os tributos de renda, ou reduzir consideravelmente entre a classe média e os que ganham pouco. E aí, com o dinheiro que você obtém dessa tributação da renda, dessa sobretributação da renda, você diminui os impostos sobre o consumo. E esse é o movimento, em tese, planejado nesse processo de reforma tributária. Não acreditem quando o pessoal fala assim, acabou, não acabou, acabou a parte principal da primeira etapa. Como o Josias e a Fabiola falou, até nos próximos 10 anos vai ter transição, o ano que vem vai ser marcado por aprovação de leis para regulamentar, leis complementares para regulamentar a parte da simplificação dos impostos tributários. Agora, nesse próprio texto que foi aprovado no Congresso Nacional, tem a obrigação Bom de ser dia. apresentado, né, do governo apresentar um projeto para tributar a renda, né, para mudar a tributação da renda, cobrar dinheiro, de cobrar dividendos, que o Fernando Henrique isentou em 95, avançar sobre outros processos, ou seja, garantir progressividade no imposto, cobrar muito mais proporcionalmente de quem ganha mais e cobrar pouco de quem ganha menos. No Brasil, super rico paga super rico, lembrando a todo mundo, não é você que parcelou seu Renegade 24 vezes, você não é super rico. Você pode defender super rico, mas você não é super rico. Super rico é quem não precisa se preocupar com dinheiro, nem nessa, nem nas futuras gerações. Então, o que acontece? Esse pessoal que vive de dividendo, etc., paga um imposto muito pequeno em comparação ao que a classe média paga de imposto de renda, principalmente aquela que é CLT. Então, tem que mudar tudo isso. O dinheiro que sobrar, ele pode ser utilizado para quê? Para reduzir exatamente os impostos sobre consumo, que é uma forma de cobrar imposto de pobre. Porque pobre paga muito imposto aonde? Não na renda, mas na hora que está comprando seu produto. Então, você tira lá dos ricos, diminui para os pobres. Qual que é o problema? Só para finalizar, o problema é que isso vai atingir o andar de cima da sociedade brasileira, inclusive muitos dos parlamentares que se enquadram na categoria de super rico ou defendem interesses de super rico. E aí é um problemão, né? Já foi um problema, já foi bem difícil o Haddad entrar com o aperitivo desse processo, que foi a taxação de fundos offshore e a taxação de fundos exclusivos, que o pessoal fala, não, a taxação do super rico não, é o aperitivo. Taxação do super rico de verdade é quando discutir a questão dos dividendos. E aí um ponto interessante, outros ministros ao longo do tempo tentaram fazer essa discussão. O próprio Paulo Guedes defendia a discussão de taxação do dividendo para os super ricos, aumentar a taxação de dividendo, reduzir os impostos cobrados da empresa e aumentar dos sócios, né? Ou seja, do cascalho que cada um tira. O problema é que a ideia dele foi bombardeada de uma forma louca no meio do caminho, o que deve acontecer também com essa proposta do Haddad, bombardeada no Congresso, bombardeada pelo poder econômico, bombardeada por profissionais liberais, bombardeada pelo andar de cima. Vamos ver se o Brasil consegue ficar mais justo, que depende dessa segunda etapa da reforma. Interessante. E até para que as pessoas possam entender um pouco mais do que isso vai acontecer na prática, né? Como vocês dois estavam explicando, isso tem um longo processo pela frente e até de aprendizado de como isso vai acontecer, mas a simplificação é um passo importantíssimo. Bom, e é muito triste a gente ver o Congresso discutindo algo de tamanha importância para o país e a repercussão, né, que acaba tendo de um momento ali grave, inclusive envolvendo dois parlamentares. Os ânimos ficaram muito exaltados, a gente viu nesse início os ataques que o presidente Lula recebeu ali, verbais, né? Numa questão bem desrespeitosa com o presidente Lula, outros tentavam abafar nisso. Bom, o deputado federal do PT, Washington Quaquá, acabou perdendo o controle e deu um tapa no seu colega, o Messias Donato do Republicanos.
O vice-presidente do PT também usou um termo homofóbico ao chamar Nicolas Ferreira, outro deputado desse do PL, de Minas Gerais, de viadinho. Vamos assistir esse trecho que aconteceu ontem lá no Congresso Brasileiro. Ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Genocida, bandido! Vou representar na sai daqui, pô! Viu a imagem do tapa, né? Eles estão ali numa discussão com a qual alegou que foi empurrado, impedido de gravar e que por isso reagiu dando um tapa na cara do colega. Ele confirmou que a confusão começou com as vaias para Lula e disse: nunca utilizo a violência como método, mas não tolero agressões verbais ou físicas da ultradireita e sempre reagirei para me defender. Bateu, levou, declarou Washington Quaquá. Ele até publicou nas redes sociais, no Twitter, vamos até ver aqui o que ele colocou. Posso colocar aqui na tela, por favor? Aqui, ó. Em relação ao incidente ocorrido, esclareço que a minha reação foi desencadeada por uma agressão anterior. O deputado proferia ofensas contra o presidente da República quando eu liguei a câmera do celular com a intenção de produzir prova para um processo. Bom, o deputado que foi agredido, o deputado Messias Donato, foi ali para o plenário da Câmara depois comentar a agressão, chorou na sua fala e disse que se sentiu humilhado. Vamos assistir esse trecho. Estou fazendo os procedimentos cabíveis, jurídicos, quando me deparo com uma reportagem dizendo o seguinte. É uma reportagem que ele falou, senhor presidente. Eu bati mesmo. E se eu puder, eu bato de novo. Essa casa não serve para isso, não é um ringue. A discussão, a briga, é no campo de ideias, cada um fica nas trincheiras que defende. Eu não tenho culpa, senhor presidente, se eu defendo a vida, se eu defendo a família, se eu defendo os valores cristãos. Bom, o deputado foi consolado pelos colegas, mais de 5 deputados subiram ali no plenário para ajudar o deputado Donato, depois que ele fez esse desabafo. Em nota, o Republicanos prestou solidariedade ao deputado Donato, cobrou providências por parte da Câmara dos Deputados e a gente está analisando o que vai acontecer em relação a isso.